Hoje vamos falar de um assunto importantíssimo que é a sua saúde, mas mais ainda, vamos falar sobre as dores no joelho, problemas no joelho e que muitas vezes a gente se acostuma com essa dor. Doutor Rogério Lima, que é ortopedista, está com a gente mais uma vez, seja bem-vindo, boa tarde. Infelizmente, o número de pessoas que sofrem com dores no joelho é muito grande, né? A variação dos problemas do joelho depende da faixa etária. A criança já começa com dor no joelho quando tem as famosas dores do crescimento. Que são verdadeiras? São verdadeiras, dói, a criança cresce mais à noite e isso acaba provocando, devido à diferença de velocidade do crescimento do osso para as partes moles, isso gera dor. A mulher acaba sofrendo mais com isso. Depois nós temos uma faixa etária um pouco mais tarde, em torno dos 25, 30 anos, que começa já o processo degenerativo, o processo de desgaste. E aí você acaba tendo dor. E nas pessoas um pouco mais velhas, acaba tendo artrose franca, que são as dores do joelho. E além disso, nós temos os traumas que podem ocorrer em toda a vida da pessoa. Mas esse desgaste pode começar tão cedo, 25 anos? Depende, né? Quando você tem um uso em excesso do joelho, pacientes que não fazem atividade física, paciente obeso, hoje a obesidade é um problema até sério, na criança, né? Então você já começa com desgaste e começa a ter dor. E a falta de atividade física, isso a gente vê mais em mulheres, isso devido ao tipo do crescimento da mulher ser diferente do homem, ela acaba tendo mais dor também. E quem não faz atividade física acaba tendo mais dor. Não sei se é porque também a mulher tem uma musculatura muito diferente da do homem, e quando a gente não tem a musculatura bem trabalhada, sobrecarrega. Acaba sobrecarregando, mas não é só o problema da musculatura, e sim devido à velocidade de crescimento. A mulher cresce mais rápido que o homem, mas não da mesma forma. Então ela tem uma retração proporcional das partes moles, de tendões. Isso acaba gerando dor. Você falou num desgaste. E esse desgaste, quando a pessoa usa os joelhos de uma forma inadequada, então uma prática de exercício físico sem acompanhamento e outras loucuras, a gente pode perder aquela proteção. A superfície articular. A gente vai mostrar aqui. Esta parte, a parte mais esbranquiçada, é a superfície articular. E isso acaba gerando um desgaste no joelho. Aqui nós temos um joelho visto por trás. Toda esta superfície aqui acaba sofrendo um desgaste também na superfície articular. E aí isso acaba gerando dor. E esse desgaste tem como ser revertido depois? Quando a gente pega numa fase inicial, uma fase precoce, existem até substâncias que a gente pode dar para o paciente que acabam retardando isso, né? O ideal é aquilo que a gente sempre indica, vem falando da atividade física, controle do peso, isso acaba melhorando. As pessoas acham que quando tem dor não deve usar o joelho ou aquela articulação. Muito pelo contrário, a atividade física é sempre recomendável. O que tem que ser adequada, né? Nunca parar de usar aquela articulação e, no caso, o joelho, que é a maior articulação do corpo. Mas a grande maioria das pessoas, quando sente dor no joelho, acaba usando aquele protetor, que tem aquele furinho no meio. Aquilo pode também prejudicar? Aquilo, assim, é completamente errado, porque aquilo tem a sua indicação, mas a maioria das vezes as pessoas usam aquilo de uma forma errada. Acabam, uma pessoa que não está habilitada, ou, às vezes massagistas, falam, não, acaba usando isso, e sem conhecimento de causa. Aquilo ajuda em determinados casos, e em outros atrapalha. Então, é assim, tá com dor? Vai ver por que dessa dor, né, primeiro, e aí o médico vai poder orientar e tratar isso. Mas nunca usar nenhum Nada, é a mesma coisa de medicamento, não se usa medicamento sem passar no médico. A gente vê casos de atletas com problemas sérios nos joelhos. A gente vê Ronaldo, Guga, Daiane e outros tantos. No caso do Ronaldo, o que de fato ele teve? O Ronaldo, que ele teve foi o seguinte, vamos tentar mostrar aqui. Ele teve uma lesão aonde este tendão aqui, ele se insere, onde ele gruda no osso. Porque o que aconteceu com o Ronaldo? O Ronaldo ficou hipertrofiado. A gente vê o Ronaldo do começo de carreira, ele era magrinho. Quando ele estava com uns 26, 27 anos, era outro. Por quê? Porque atividade física em excesso para poder aumentar a massa muscular, para aumentar a potência de chute, de velocidade, tudo isso. E o que acontece? Você hipertrofia a massa muscular, o músculo, mas não tendão. E o que aconteceu? Esse tendão não aumentou. Dos dois joelhos. Como um elástico que tem um limite para ser esticado. Exatamente. E acima daquilo ele parte. Fora a cobrança, todo tipo de cobrança que ele tem problema com peso. Agora a gente ouviu essa história aqui do problema da tireoide, que também não foi comprovado assim, porque isso é a vida dele, ele não tem que justificar isso para os outros. Mas isso também pode ter levado a esse tipo de lesão. Aí começa a ganhar peso, porque não consegue treinar na medida que deveria. Quanto mais a gente envelhece, mais peso a gente ganha, mais difícil perder isso. Então acaba virando um problema para ele. Mais difícil perder o peso, mais peso a gente ganha e menor é a quantidade de comida que a gente precisa ingerir a cada dia. Exatamente, mas o atleta precisa comer bem, né? Assim, mas na escolha certa dos alimentos, exatamente. Mas é difícil, não é simples. Não é simples. Não. No caso da Daiane, o que aconteceu? A Daiane, o que aconteceu? Ela teve um desgaste articular. A Daiane é um outro tipo de atleta, né? Para
idade dela, ela já estava excedendo o limite de idade, por incrível que pareça, né? Ela é jovem, quase uma menina, mas ela teve um desgaste na articulação. Aqui, vamos tentar mostrar nessas partes esbranquiçadas e eu vou desmontar um pouquinho, nessa parte de trás do joelho, que é da patela, onde ela faz o contato com a articulação do fêmur. Essa região é que teve desgaste e isso gera dor. E aí impede que o atleta tenha uma performance melhor. Agora a gente tem que ressaltar uma coisa, o atleta, ele é diferente, o atleta profissional, ele é diferente do ser humano normal. Eles treinam várias horas por dia, eles têm um desgaste articular muito maior do que a gente, do que a pessoa que faz atividade física. Então, assim, o atleta é um caso à parte. A exigência do corpo da gente é completamente diferente da deles. Tanto que existe uma especialidade que é a medicina do esporte, exatamente para cuidar dessas pessoas, das pessoas que têm uma quantidade de esporte maior do que uma hora e meia por dia, né? A partir disso, a gente já começa a considerar uma atividade muito intensa, que precisa de cuidados especiais. O uso do tênis adequado para atividade física é importante também. E o tênis, ele varia de pessoa para pessoa, tá? Não é o que é bom para mim, é bom para você. Você vai numa loja para comprar tênis, tem uma infinidade. Tem que ir lá experimentar 3, 4 tênis para ver o que se adapta melhor. E às vezes o mais macio não é o melhor, não é o mais indicado para aquele tipo de pessoa e vice-versa. Olha, no caso de dores no joelho, tem muita gente que reclama que começa a fazer uma caminhada e sente como se a rótula se movimentasse de um jeito diferente. E é isso mesmo que acontece. Por quê? Porque quando a gente vê isso, a gente vê um aumento da pressão da rótula, da patela, sobre o fêmur. Por que acontece isso? Isso é falta de alongamento. Toda essa musculatura que vem para cima, ela deveria estar alongada. E é o que acontece? Quando faz o movimento, isso raspa em excesso dentro da articulação. E aí acaba causando isso. Às vezes nem dor. Isso às vezes provoca um mal-estar, mas isso não significa nada desde que não tenha dor. Como é que a gente trata isso? Fazendo um alongamento antes e depois da caminhada. Mas o alongamento correto também. O alongamento correto. Precisa ter uma orientação, puxar para trás. Não tá alongando, né? Às vezes está até piorando, né? Se tiver uma lesão de menisco, isso vai doer muito e a pessoa não vai fazer. E joelhos que estalam? Não é problema nenhum. Não é problema nenhum? É muito comum chegar no consultório, as mulheres principalmente, doutor, meu joelho estala, parece que vou desmontar. E isso não tem problema nenhum, desde que não cause dor. Mas não vai causando um desgaste? Não, isso é engraçado, né? As pessoas acham que isso vai causar um desgaste, vai ter algum problema. Não é nada disso. As pessoas mais velhas falavam isso, olha, não vai estalar o dedo da mão porque vai engrossar. Nada. Na verdade, engrossa por quê? Porque desgasta. Mas não é o estalar que vai engrossar aqui. Então não é uma coisa, isso é um mito, mas não é uma verdade. O jeito que a gente dorme também pode causar dores nos joelhos? Pode. A gente nunca deve dormir com o joelho esticado nem dobrado demais. Esticado, você vai acabar causando, vou mostrar aqui por trás do joelho, né? Nesta partezinha aqui, vai acabar causando dor, que é, olhando pela frente, aqui. Esticado demais dá dor. E quando está dobrado demais, você faz um aumento da pressão na parte de trás do joelho. E isso acaba gerando dor também. O jeito correto, então, é deixar semiflexionado. Semiflexionado, exatamente. As crianças reclamam bastante de dores no joelho também? Reclamam da dor do crescimento. Essa dor precisa ficar isso, a dor na criança é uma coisa que precisa ficar muito atento, tá? Porque é uma dor diferente, tá normal. Porque é uma dor diferente, e assim, criança, como ela está crescendo, pode ter outros processos associados. Então, criança, a gente fica atento, porque criança não reclama de dor, quando reclama tem algum problema. A gente precisa ficar atento muito a processos tumorais em criança que são comuns, tá? E exatamente nessa área onde elas têm dores é que também pode aparecer tumores. Então, o que a gente faz? A criança está com dor, reclamou uma, 2 vezes não é problema, reclamou mais, leva no médico. As mães, às vezes, ficam constrangidas quando chega lá, a gente fala, isso, mãe, isso é uma dor do crescimento. Vai lá, radiografa, vê, examina, dor do crescimento. E as mães até se sentem mal. Não é para se sentir mal. Está com problema? Leva para a gente ver, porque tem o contrário da moeda. Pode ser um tumor e isso não ser tratado. E quando diagnosticado no início? Sempre favorece a coisa, né? Sempre favorece. Né? Alguns idosos reclamam de dores nos joelhos, principalmente as pessoas que têm artrose, artrite. Exatamente. Há um comprometimento sério nessas pessoas? Então, esse comprometimento ele varia desde uma coisa leve, né, do comprometimento leve da articulação, até um comprometimento que a gente é obrigado a fazer uma substituição, ou seja, fazer a prótese de joelho, né? Então, o que você tem que se observar? Começou com dor, existe hoje drogas, existem medicamentos que aliviam e até promovem uma certa melhora dessa articulação, mas isso tem que ser usado na fase inicial, né? Os primeiros 10% de comprometimento da articulação, você usa substâncias que podem melhorar. Depois disso, os tratamentos são paliativos. Com o quê? Com fisioterapia, com acupuntura. E o que a gente faz? A gente espera esse paciente evoluir até que chega um ponto que ele fala, doutor, não dá mais. E aí a gente parte para a cirurgia, que é uma substituição de toda essa superfície articular.
Mas é uma cirurgia extensa, né? Grandes, são cirurgias grandes, mas que dão um alívio muito grande para o paciente. Quando você faz uma prótese de joelho, o paciente, 2 dias depois, ele está andando com pouca dor. Ele tem a dor, 2 dias. Ele tem a dor da cirurgia, mas já não é mais a mesma dor. Mas aquela prótese não é a dele, né? Não é o joelho dele. Então, o que a gente faz? A gente espera até o momento em que o paciente peça para a gente operar. Esse é o momento de operar. Mas existe a necessidade da troca dessa prótese depois de uns anos? Então, não? As próteses, elas têm uma limitação. O joelho da gente gasta, a prótese também gasta, né? Então, as próteses hoje de joelho, quando bem cuidadas, elas duram em torno de 10, 12 anos. Quando bem cuidadas, o que a gente fala? A gente limita um pouco a atividade física do paciente e as pessoas têm que se lembrar que tem que fazer o esporte e tem que cuidar do peso. Não adianta você fazer uma prótese linda, maravilhosa e depois você vai ter, engordar, você vai sobrecarregar essa prótese. E aí vai ter que ser trocada. E a segunda cirurgia sempre é pior, tá? Mas hoje as saídas, as artroplastias que a gente chama, que é a artroplastia do joelho, né, e do quadril, são cirurgias que são muito bem sucedidas. Então, vale a pena ser feitas, quando bem indicadas, é óbvio, porque propicia uma qualidade de vida muito grande para o paciente. Quem tem osteoporose, o joelho pode ser comprometido também de uma forma severa, não? Pode. Assim, as pessoas confundem muito osteoporose com osteoartrose. A osteoporose é uma diminuição da quantidade de cálcio no osso, tá? E a artrose é o desgaste. Na verdade, uma coisa não tem nada a ver com a outra, é que elas cursam juntos por causa da faixa etária, que é acima dos 60 anos, normalmente são as mulheres que são um pouquinho mais atingidas nessa faixa. Então, as pessoas falam, tem osteoporose e osteoartrose. Na verdade, uma não tem nada a ver com a outra, mas estão juntas, andam juntas. São duas doenças distintas? Diferentes, de tratamento completamente mas da mesma diferente. Faixa etária. Mais ou menos na mesma faixa etária, apesar que a gente pode ter artrose precoce e ter a osteoporose precoce. O que é, como popularmente a gente chama, água no joelho? Água no joelho nada mais é que um inchaço dentro do joelho. Um inchaço. Então, a água no joelho parece assim, a pessoa torce o joelho, acumula líquido, ela incha lá dentro. Às vezes é sangue. Então, o que acontece? Às vezes, chegando aquele joelho no consultório, a pessoa não consegue se mexer, está inchado. E aí fala, vai ter que enfiar uma agulha no meu joelho, vai ter que tirar esse líquido. Na verdade, a gente tira o líquido por quê? Porque causa um bem-estar muito grande para o paciente. Porque não tem mais a pressão, tira a dor. Né? Exatamente. E assim, quando a gente tem sangue dentro do joelho, que você pode ter por causa do trauma, que a gente chama de hemoartrose, aí é necessário remover, porque senão esse sangue provoca também um desgaste maior no joelho.